A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui com alegria no coração para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Aleluia. Queria saber de você como foi a sua semana, porque a minha semana foi uma semana abençoada e guardada no Senhor. Tenho a certeza que muitas dificuldades e lutas nós temos passado sem o perceber, porque o Senhor tem nos guardado de todo o mal. Amém? Gostaria de fazer uma leitura da palavra de Deus, mas antes eu gostaria de orar com você. Gostaria de fazer uma oração neste momento. E você que está aí no seu lar agora, nos acompanhando, neste culto tão maravilhoso que está iniciando. Tem muitas coisas maravilhosas para acontecer e nós queremos a sua companhia até o final. Amém? Quero orar com você agora, neste momento, você que está aí no seu lar, junto com a sua família. Este momento da oração agora coletiva é um momento muito importante também. Eu quero convidar você para estar fazendo esta oração nesta hora e apresentando aí o seu lar, a sua família, agradecendo a Deus pela semana que vai iniciar, que já iniciou neste primeiro dia, né? E por tantas outras coisas que Deus tem feito através das nossas vidas. Vamos orar neste momento? Quero merecer o favor aqui da igreja para nós ligarmos agora, né, neste momento de oração e apresentarmos a Deus, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer neste momento por estarmos na tua presença. Pai, nós estamos agora, Senhor, ligados na mesma fé e tenho uma certeza, Pai, pelo Senhor que é onipresente, o Senhor está visitando agora os nossos irmãos, aqueles que nos ouvem neste momento, através deste aparelho. Quero te agradecer, Senhor, e te louvar pela vida do nosso pastor Valdemar, pela vida da sua família, pela igreja do Nazareno, ali na cidade de Igarapé. Que o Senhor possa visitar cada um dos meus irmãos neste momento, nas suas necessidades, levando a eles, ó Pai, o refrigério que sempre o Senhor traz ao nosso coração. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que neste momento o Senhor possa, no momento da adoração, no momento da palavra, o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, como o Senhor já tem falado através da vida do nosso pastor, e hoje nós estamos aqui com o coração alegre para poder entregar um culto ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada lar agora, cada vida, levando saúde, levando força, levando graça, e é assim que nós começamos, Pai, neste momento, agradecidos ao Senhor. Amém, meu irmão? Que Deus possa te abençoar. Eu gostaria de fazer uma leitura aqui da palavra de Deus,
que está é um texto bastante conhecido dos irmãos, que está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. João 3,16 diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, que palavra gostosa essa, né, meus irmãos? Que palavra maravilhosa, que amor, né? Um amor incondicional, um amor maravilhoso e gigantesco. Para quê? Para nos dar a oportunidade da salvação. Queridos, que maravilha por esta palavra. Eu quero agora, neste momento, aleluia, passar para uma segunda fase deste culto, que é o momento da adoração. Eu gostaria de convidar aqui, né, os nossos irmãos, nossas irmãs, que vão estar fazendo este período de adoração com você. Então, com muita alegria no coração, vamos, né, receber este grupo abençoado, grupo de louvor, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Estamos aqui alegres com o nosso Deus. E antes de nós anunciarmos o cântico, que nós vamos adivinhar que cântico que é esse, vocês estão notando que eu e a Sônia estamos com a flor branca. E era o costume das igrejas nos Estados Unidos, na primavera, a pessoa levava uma flor, entregava uma flor para aquela pessoa que foi uma bênção durante o ano para eles. E as mamães, elas vinham com um buquê de flor de todas as cores. E aquela que tinha a flor branca no meio das coloridas é porque um filho tinha morrido. Se fosse um, era uma flor branca, se fosse dois, eram duas flores brancas e assim sucessivamente. E com isso nós queremos prestar uma homenagem, pedindo a bênção do Senhor para essas mamães que ficaram sem seus filhos nessa jornada que nós estamos atravessando. Tá, irmãos? Glória a Deus. Cantemos a nossa fé. Essa é a canção do meu coração. Oh, quão triunfante é a canção. Santidade mais e mais, o cantar da grande multidão. Santidade mais e mais, santidade mais e mais, santidade mais e mais. Assim canto, louvo-a, prego-a e vivo-a. Santidade mais e mais, perfeição que anal a salvação. Santidade mais e mais, glória a Deus a purificação. Santidade mais e mais, santidade mais e mais, santidade mais e mais. Assim canto, louvo-a, prego-a e vivo-a. Santidade mais e mais, recebi de Deus libertação. Santidade mais e mais, cantarei tão grande salvação.
Amém. Este é o lema da Igreja do Nazareno. Santidade mais e mais. Santidade ao Senhor. Bem, irmãos, nós chegamos na estação do ano mais colorida, mais alegre, que traz renovo ao nosso coração. Sabemos que a primavera é uma linda estação, aves cantando, as flores surgindo, que o seu coração seja um jardim para o nosso Deus. Amém? Cantemos. E quando conhecemos o amor de Deus, queremos transmitir. E nessa noite queremos cantar para o louvor do nome do nosso Deus, que é um Deus de amor. Ele tem nos transportado para o reino do seu Filho. Por isso que nós o louvamos. Amém? Transportou
Senhor. Vamos agora, nesse momento, para dar continuidade ao nosso culto, convidar o nosso pastor Valdemar. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Oh, que louvor maravilhoso, irmãos. Que Deus continue dando vida a esses levitas, para que eles continuem trazendo para nós esse louvor e adoração na presença do Senhor. Para a honra e glória, mais uma vez nós estamos aqui, irmãos. Este domingo seria o domingo mais gostoso do ano, que seria nosso culto da primavera presencial. Mas, como nós sabemos, estamos nessa situação, então não temos como fazer essa programação. Conversando com a irmã Nídia sempre tem uma solução para tudo. O que ela me diz? Em outra oportunidade nós fazemos um culto, que a flor é importante para nós. Boa ideia. Então, vamos esperar, assim que liberar para toda a igreja estar, nós podemos fazer esse culto. Cada um traz a sua florzinha, como de costume, e nós vamos celebrar esse culto, amém? Então hoje é um momento importante. Infelizmente nós não vamos poder estar presentes na igreja, mas a palavra de Deus tem que estar presente no coração de vocês. É por essa razão que nós estamos aqui, levando para vocês a palavra de Deus. E nessa noite, ninguém melhor do que o nosso amado pastor William, que vai estar aqui nessa noite, para trazer essa palavra maravilhosa para vocês. Pastor William, por favor. Então, glória a Deus. Tudo bem, pastor William? Fez uma boa viagem? Cadê o baixinho? Está de castigo, né? Deixa ele. Ele me cobrou pirulita e hoje que eu tenho pirulita ele não veio, né? Tem, mas está lá no supermercado. Né? Eu esqueci de comprar, brincadeira. Então, um abração. Deus já pela família do pastor, que sempre está conosco aqui. Mas hoje não foi possível ele estar com esse compromisso com Deus e com a igreja. Nós queremos agora agradecer a Deus, porque o pastor William tem a responsabilidade de servir a igreja nessa noite. Então, a sobremesa é com ele. Vamos orar. Grandioso Deus, poderoso Pai. Santo, santo é teu nome, Senhor. A tua palavra nos dá a honra, Pai Santo, de dar continuidade ao evangelho que Jesus iniciou, Pai Santo. Ele iniciou, treinou aqueles 12 homens, um ficou pelo caminho, mas 11 foram em frente e Deus trouxe mais um, que é Paulo, para falar para nós, os gentios. Isto é maravilhoso. E a palavra de Deus nos deu o Espírito Santo como garantia, Pai. É o Espírito Santo que administra a sua igreja. E nessa noite, queremos que ele tenha lugar no coração, amém, Jesus, do teu servo, para que ele possa, Pai Santo, no poder do Espírito, está trazendo esse alimento para nós. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu querido. Amém. Obrigado, pastor. Fica com Deus. Queridos irmãos, que maravilha, né? Essa oportunidade sempre, ela é maravilhosa, de poder estar falando da palavra do nosso Deus. Eu quero, com muita alegria no meu coração, mais uma vez, convidar você, meu querido, que está na sua casa agora, pegue aí a sua palavra, a palavra de Deus, pegue aí a Bíblia, a sua Bíblia, né? E abra comigo, por gentileza. Hoje nós vamos trabalhar um texto rico, um texto maravilhoso e um texto atual, né? Quero fazer aqui, com a ajuda do Espírito Santo, uma exposição no texto de Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo de número 32. Lucas capítulo 11, capítulo 15, versículo 11 até o versículo de número 32. E disse assim a palavra: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua,
e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho, ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse-lhe ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro selado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Que palavra gloriosa é essa, né, meus irmãos? Palavra maravilhosa. E nós vamos ter aqui um momento muito especial, porque se fosse para eu colocar um tema nesta mensagem, eu colocaria a parábola do amor do Pai. Este texto é um texto muito importante, que o Senhor me trouxe essa semana, porque ao longo desta semana que se passou, eu me deparei com algumas pessoas, ali naquela oportunidade que a gente tem de pregar o Evangelho, e umas 3 pessoas da qual eu conversei, expuseram para mim que já tiveram uma passagem na igreja, e hoje, alguns há 2 anos, uma moça que eu conversei com ela há 5 anos, outro um pouco menos tempo, mas estavam fora da igreja. Então, essas experiências que a gente tem ao longo do dia, porque na minha oração da manhã, antes de sair do meu lar, eu sempre peço a Deus para que me dê a oportunidade de falar
das boas novas a alguém. Então Deus sempre, Ele coloca no nosso caminho aquela pessoa que a gente tem a oportunidade de falar do amor de Deus e de ouvi-la. Então, diante dessa situação, né, a gente poderia pensar um pouco, irmãos. Se eu fosse pedir um censo para as instituições de missões missionárias, nós poderíamos, pode ser até que eu erre, mas nós poderíamos ter um número bem exorbitante de pessoas que hoje estão fora da igreja. Talvez maior do que aqueles que ainda não conheceram ou daqueles que ainda não decidiram por Jesus Cristo. Isso nos traz a pensar por quê? Porque são pessoas que precisam retomar novamente a caminhada com Deus. Então, mediante esta experiência que a gente tem, o Senhor nos leva no nosso cantinho da leitura, o Senhor nos leva a estes textos, ou nos mostra, né, algumas coisas importantes acerca dessa situação que as pessoas hoje elas estão atravessando. Então eu quero, com a graça do Espírito Santo, nesta noite, falar um pouco deste texto. Eu quero fazer uma exposição deste texto, do versículo 11 até o versículo 32, porque esta é uma palavra, é um ensinamento muito rico. Nós vemos, irmãos, que no capítulo 15, nós vamos perceber que no capítulo 15, a palavra de Deus, ela vai ser colocada, esta palavra ela vai ser colocada diante dos escribas e fariseus que estavam murmurando, porque Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Havia um povo na época ali de Cristo que talvez não aceitava que o Cristo, né, aquele que estava vindo ensinar, ou na qualidade de mestre, talvez ele ali, naquele momento, naquele cenário, ele não era reconhecido como Messias, como na verdade não era. Mas só que ele tinha um título ali sobre ele, pesava sobre ele o título de mestre. E ele estava ali angariando pessoas através de um ministério poderoso que ele começou. Não um ministério na lei, mas um ministério na graça. E quando Jesus manifestava ali o seu poder, curando pessoas, restaurando vidas, restaurando famílias, ou então, por que não dizer, como nós estamos aqui nesta noite trabalhando este texto, entrando até mesmo na casa de publicanos e na casa de pecadores. Eles dizem assim, olha, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus, naquele momento, ele passa a proferir ali 3 grandes parábolas. A primeira parábola ele vai falar sobre a dracma perdida, a ovelha perdida. A segunda parábola ele vai falar sobre a dracma perdida. Ó meus irmãos, e a terceira parábola ele vai tratar sobre este jovem. Veja bem, o que é uma parábola? Que recurso é esse que Jesus está utilizando? Né, meus irmãos? Mas a parábola, ela é um recurso, né, largamente utilizado por Jesus para elucidar as grandes verdades e mistérios do reino de Deus. Quando Jesus ensinava usando parábolas, pretendia comparar um episódio do cotidiano com uma realidade espiritual, conforme está registrado. Por que Jesus falava por parábolas? Está registrado lá em Salmo 78, versículo 2, porque já era anunciado como ele ia falar. Nós entendemos, irmãos, que Jesus, em determinados assuntos ou ensinamento, ele não abria todo o mistério daquele ensinamento, o que levava os discípulos, na particularidade, perguntar para ele, Senhor, nos explique essa parábola. Então Jesus fez uso desta grande ferramenta, conforme Marcos capítulo 13, versículo 34 e 35. Há pessoas hoje, irmãos, que pensam, que imaginam que Deus não as ama.
Nós encontramos hoje com muitas pessoas com pensamentos totalmente equivocados acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca do Espírito Santo. Tem pessoas que andam hoje tão angustiadas, achando que Deus as esqueceu, que Deus não olha mais para ela. Meus irmãos, nós vamos enfatizar aqui nesta noite um ensinamento rico de uma propriedade tamanha que mostra o amor incondicional de um pai. E nesta noite nós vamos tratar dentro deste texto. Este texto, basicamente, ele traz a essência dessa parábola. Ela vai estar baseada em 3 personagens principais. O primeiro é o pai, que é a representação amorosa de Deus. O segundo é o filho mais novo, que se torna um pecador, espiritualmente perdido. E a terceira é o filho mais velho, que lembra o crente inconformado com a misericórdia divina diante do filho que volta a usufruir do favor imerecido do pai. Meus irmãos, este texto, alguns doutores o tratam como uma parábola, porém que outros o tratam como uma alegoria. Ele não é uma alegoria. A maior parte dos autores assim concorda. Mas é uma história de vida. O pai aqui é um pai mesmo que Jesus estava retratando, porém, que este pai, pela misericórdia, pelas ações desse pai, ela também é vista nas ações amorosas de Deus, pelo seu filho. Olha, se eu perguntasse a você, você conhece alguém que está parado? Você conhece alguém que não vai mais à igreja? Infelizmente, a gente tem que ser verdadeiro. Eu conheço histórias como essas de pessoas que acharam que seria melhor abandonar Jesus. E hoje estão vivendo uma vida miserável. Porque o profeta Jeremias, no capítulo 17, ele vai narrar uma história muito poderosa. Ele vai falar que Deus, na escrita dele, na fala dele, está dizendo: olha, não se preocupe, porque eles não te abandonaram, Jeremias. Eles abandonaram a mim, a fonte das águas vivas. Vamos para o texto agora. O versículo de número 12, que eu falei que eu ia fazer nós íamos fazer uma exposição desta mensagem, né? Para nós frisarmos a parábola do amor do pai. Versículo de número 12. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Meus irmãos, quando a gente lê o texto, o que a priori vem na nossa mente? Uma normalidade. Ele pediu a parte dos bens dele. Sim. Talvez você, meu filho, né? Quem sabe você já não recebeu uma herança do seu pai. Mas neste contexto aqui é diferente. Qual é o contexto que Jesus está tratando? Jesus, ele estava dando um ensinamento pautado na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que a lei da repartição é uma lei mosaica que está lá em Deuteronômio, capítulo 21, 17. Deus, na sua organização, como ele colocou que seria essa partilha. Mas eu não quero falar da área jurídica da partilha, não. Eu quero apenas apresentar algo de suma importância que este jovem não deveria ter feito. Porque a Bíblia é o nosso manual de regra e de conduta. A Bíblia responde à própria Bíblia. Este jovem, ele tinha aproximadamente, para requerer parte desta herança, sendo mais novo, ele tinha aproximadamente entre 18 e 20 anos. E por que ele pediu? A lei que eu logo disse para os irmãos em Deuteronômio 21, 17, vai explicar um bocado da complexidade que era passar parte da herança para o menino mais novo.
Porque quem tem a parte maior na herança dentro da família judaica ou do contexto que nós estamos falando, era o primogênito. O primogênito, ele era detentor de 2/3 da herança. E agora este menino chega para o seu pai e fala: pai, eu quero que o senhor passe a minha herança, que o senhor me dê a minha parte. E tinha 2 formas de passar a herança para este menino: sobre um documento ajuizado, porém que o comprador daqueles bens ou das terras daquele moço, deste moço, só poderia usufruir após a morte do pai. Ou então tudo é somente usufruído após a morte do testador, né? Como diz, do testador. Qual que era a parte deste menino? Ele tinha 1/3 da herança. Meus irmãos, historicamente falando, este menino, ele preparou tudo. Ele pediu ao pai que desse a sua herança, todas as documentação, e ele fez uma documentação que poderia vender as terras do seu pai ainda em vida. O texto vai dizer que, a partir do versículo 13, que ele demorou um pouco. Por quê? Porque ele aguardou a venda das propriedades, ou a venda dos seus bens, 1/3 da herança daquele moço, por que não dizer, né, hoje, dos milhões que aquele moço pegou, né? E ficou ali alegre com esse dinheiro. Porém, eu quero chamar a atenção aqui, querido. Existe herança que ela é inegociável. Houve na história de Israel pessoas que não valorizaram a sua herança e a passaram, vamos lembrar lá do prato de lentilha? Uma herança espiritual que não foi dado valor devido. Entre a história de Jacó e Esaú, nós precisamos valorizar aquilo que os nossos pais construiu em nós e para nós. E onde foi o erro deste menino? Olha, Provérbios capítulo 20, versículo 21, vai dizer algo muito, muito importante que tem a ver com este menino. Diz assim: a posse antecipada de uma herança, no fim, ela não será abençoada. Ou seja, este menino, talvez o pai até viu que ele não estava preparado. Mas o pai, querido, ele nunca vai parar na porta. Talvez vai parar na porta para te impedir. Porque aqui nós estamos falando também do nosso Pai Celestial. E agora este menino pega todos os seus bens. A partir do versículo 13 até o versículo 15, nós vamos ver que ele, passando a mão agora nos seus bens, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada ou dissolutamente. Então nós vemos aí, queridos, a situação deste jovem, do versículo 13 até o versículo 15. Eu estou colocando diretamente para nós entendermos, porque o nosso tempo vai embora. Eu tenho muita coisa no meu coração para poder ministrar a igreja nesta noite. E a palavra de Deus diz, querido, que ele foi embora. Ele deixou o pai, deixou a sua história. A queda espiritual e social no mundo foi mexer, né? Foi mexer com aquilo que desagradava o coração de Deus. Meus irmãos, o aspecto espiritual deste jovem, quando ele deixa sua casa, foi uma derrocada. Porque o texto diz, meus irmãos, olha onde esse jovem foi chegar. Quem está contando, narrando essa história e escrevendo é Lucas, mas quem está na história é Jesus. Ele está tratando de uma história de um judeu, de uma família judaica. Este moço, agora, depois que ele perdeu tudo, ele desceu a situação de um moribundo. Agora, irmãos, ele se vê a pedir às pessoas uma oportunidade de trabalho para que ele pudesse pelo menos comer. Meus irmãos, a história que Jesus escreveu para nós
ela é uma história diferenciada. Eu não estou aqui para te dizer que Jesus vai te dar bens materiais, riqueza, não. Ele é poderoso para isso, e se você está adquirindo, administre bem, como bom mordomo de Cristo. Mas eu quero te dizer que estar com Cristo é estar melhor. Estar com Jesus é estar, aleluia, num lugar seguro. Estar com Jesus e na presença de Jesus é estar escondido no lugar de segurança. Este menino, segundo o texto, do versículo 13 ao versículo 15, ele afundou no pecado, afundou na sua vida, gastou os seus bens. E olha que Salomão escreve vários provérbios falando que quando você tem a riqueza, você é rodeado de amigos, mas quando vem a pobreza, querido, dificilmente você encontrará uma pessoa. Mas nós temos sempre um amigo fiel, um amigo inseparável, sendo na ascensão ou sendo na sua situação simples de vida. E o nome dele é Jesus. Meus irmãos, olha que coisa bacana, que coisa interessante. Ele tinha junto dele um aspecto religioso. Ele era judeu. E agora, a única porta de emprego que abre para ele é para ele cuidar de porcos. Meus irmãos, se quisesse uma coisa para matar um judeu, naquela época, era ele, observador da lei de Moisés, ter que cuidar de porcos. Isso, depois do pastoreio, naquela época, essa era a pior das profissões. Eu acho que nem o mais necessitado dos judeus estaria disposto, voluntariamente, ou por uma necessidade, como o texto diz que ele chegou diante de uma necessidade, para poder cuidar de porcos. Meus irmãos, tem muita gente aí que está cuidando de porcos hoje. E não foi por falta de falar, de aconselhar. Porque, meu irmão, Jesus te chamou para andar em vitória, porque Ele é vitorioso. Nós somos vitoriosos nele, em Jesus. Amém? Outra situação que ele passou, cuidando de porcos, ele não poderia observar, sabe o quê? Uma tradição bíblica que era a guarda do sábado. Porque os cuidadores de porcos, eles não tinham compromisso com a lei de Moisés. Então ele estava angustiado, cuidando de porcos, e não estava expressando a sua religião como deveria, ou seja, ele estava renegando a sua religião. Meu irmão, olha o estado de humilhação que este moço, da história desse moço que ele chegou. A bem da verdade, querido, olha para mim aqui. Nós conhecemos histórias como esta. Eu vi esta semana, conversei com pessoas derrotadas. Por quê? Porque Jesus não fez isso. Eu acredito, se eu perguntar para ela, o que Jesus fez para você, para que você abandonasse, o deixasse. Mas eu sei que cada uma das pessoas tem as suas dificuldades emocionais, quem sabe, e não consegue esperar em Deus a ajuda legítima, como um bom médico que ele é, para poder passar aquela situação. Veja bem, nós estamos na primavera. Se eu fosse pegar essas estações para nós falar um pouco, jogar isso para dentro do contexto espiritual, falarmos, hoje nós estamos na primavera. Por quê? Porque nós conseguimos, com a ajuda de Deus, passar o inverno. Com a ajuda de Deus, nós passamos o outono. E com a ajuda de Deus, nós vamos passar o verão, o tempo quente. Mas vou deixar isso para uma outra hora. Vamos para o texto. Do versículo 17 até o versículo 20, depois de perder tudo,
do versículo 17 ao versículo 20, este jovem, depois que ele perdeu tudo, ele se viu num estado de humilhação. A Bíblia diz, irmãos, que ele cai em si e quer voltar, mas ele sabe que nenhum direito ele vai ter a não ser o de vestimentas e o de comida, por meio de um trabalho. Olha só para você ver. Ele passou, então, ele apresentou, nesses versículos que ele disse agora, do versículo 17 a 20, ele passou por 4 estágios. O que levou ele? Primeiro, ele refletiu. Ele passou a refletir. O que ele pensou? Na minha família eu tinha tudo, hein? Para que eu fui abandonar a casa do pai? Lá eu era feliz. Refletiu. Segunda coisa, ele reconheceu sua culpa e sua indignidade. Ele reconheceu. Ele pensando com ele, vou falar para o meu pai, ó pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Terceiro ponto, ele resolveu voltar para o pai e se humilhar. Quarto ponto, ele agiu. Foi sem demora ao encontro do pai. Olha para você ver que coisa linda. Irmãos, essa história é linda demais. Por quê? Porque tem vários filhos hoje que estão precisando voltar para a casa do pai. Eu não sei se você que me assiste agora neste momento, eu não sei se você agora, se você já confessou a Jesus, ou se você que me ouve está fora da igreja. Meu irmão, não existe um lugar melhor para nós estarmos, que é na presença do Senhor, fazendo parte da família da fé. Aleluia. Versículo de número 20. Olha que coisa linda, irmãos. Que passagem, versículo 17 a 20. É muito lindo. Ele diz assim, olha, o pai o viu ao longe, versículo 20. E como viu? Esse como viu, eu quero fazer uma analogia. Não está escrito no texto, mas eu estou conjecturando o texto. Como que o pai o viu? Primeiro um jovem, arrogante, talvez achando que sabe tudo da vida, e o pai, mesmo diante daquele momento de separação, deixou o filho ir, e agora esse filho retorna, humilhado, cabisbaixo. E como que o pai o viu? Pobre, sujo, magro, cabalinhante, pé descalço, maltratado, faminto, cabeça baixa, e ainda o reconheceu como filho. Oh glória, você pode adorar o Senhor neste momento comigo? Tem muitos filhos que o pai está olhando ele ao longe, mas o pai te ama. Qual foi o texto que nós lemos aqui na abertura? O amor de Deus de João 3,16 é um amor incondicional. O pai o viu ao longe, querido. O pai o viu à distante, mas ele estava nessa situação deplorável. Mas mesmo assim, o pai o recebeu. Oh, glória a Deus, aleluia. O recebeu como seu filho. Qual que era a ideia dele? Não, vou chegar lá e vou falar para o pai, papai, pode me colocar como um dos seus trabalhadores. Porque quando ele estava lá com vontade de comer, até a comida dos porcos, ele pensou, os jornaleiros do papai comem pão. Há muito filho sofrendo porque saiu da casa do pai. Pode ser no contexto literal também. Hoje eu ouvi uma moça, fui imprimir um documento e quando estava saindo da lan house, entrou uma moça e o rapaz perguntou, uai, o que você está fazendo aqui agora? Ela falou assim, não, vim te contar, eu saí de casa. Meus irmãos, é muitas histórias tristes de filhos que se rebelaram contra os pais, não sabendo eles que Deus tem uma prerrogativa de obediência de filhos aos pais. Mas o interessante, meus irmãos, vamos lá ainda para o versículo 20, que este versículo é muito gostoso e eu quero compartilhar com vocês. Essa atitude do pai de reconhecer ele como seu filho é um aspecto de quê? De
compaixão. Ei, meu Deus, que maravilha, é um aspecto de compaixão do Pai. Versículo 20, ainda é a ação do texto, versículo 20. Correu, abraçou e o beijou. Olha que coisa linda, meu irmão. Não tem como, irmão. Eu estava lendo isso aí, eu estava me alegrando na minha alma de ver a ação do Pai, a ação de Deus. Olha aí para você ver. Eu quero te falar uma coisa, te revelar algo aqui. O texto diz que ele foi o quê? Correndo. Quem que foi correndo? O Pai. Não foi o Filho que veio correndo, não. Foi o Pai que foi correndo até ele. É a única vez na Bíblia em que Deus, representado pelo Pai, está correndo e é para salvar um perdido pecador. Única vez na Bíblia, na representação deste Pai, que ele traz a notoriedade do nosso Deus. Ele vê o Filho ao longe. Meus irmãos, esse Pai poderia ter tido uma atitude diferenciada. Mas este Pai, Jesus estava ensinando para aqueles homens, você lembra que eu li aqui o versículo 1 do capítulo 15? Estava ensinando para os fariseus e para os saduceus, por que ele estava sentado com publicanos e pecadores. Até porque ele já tinha ensinado para estes homens, porém, que eles ouvem, mas não escutam, ou vice-versa. Falou, olha, o são não precisa de médico, são não precisa de médico, e sim os doentes. Pois não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento, disse Jesus. Que coisa linda. Correu e o beijou. Conforme está registrado também essa atitude, que também na Bíblia é sinal, sabe de quê? O beijo. 2 Samuel 14:33 fala que é sinal de perdão. O beijo, o beijou, é sinal de perdão. Quando o Pai estava ali o beijando, estava falando para ele, eu te recebo, meu filho. Graças a Deus. Eu te recebo. Versículo 21. Ele diz, em lugar de humilhação, ele é recebido. Olha para você ver que coisa linda. Em lugar de humilhação, ele é recebido. O filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus, aqui está contra Deus, na minha Bíblia, e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo de número 22. Olha para você ver as ações que o pai teve. Primeira delas, primeira coisa que o pai fez, vestes novas. Meus irmãos, você lembra do Gadareno? Quando eu chegar na glória, eu vou perguntar a Jesus, porque a gente fica pregando sobre o Gadareno, um homem que ele já curou. Não é verdade? Você lembra dele? Qual era o estado do Gadareno? Ele estava nu. E a nudez ali, naquele texto, ela fala basicamente, legitimamente, sobre a nudez que o pecado coloca o homem. E quando Jesus restabeleceu, mandando embora aqueles espíritos malignos que o perturbavam, a Bíblia diz que quando os homens daquela cidade chegaram ali, aquele homem estava em perfeita consciência e vestido e sentado ao pé de Jesus. E agora o filho, quando ele retorna, sabe o que o pai tem para ele? Primeira coisa, vestes novas. Significa no Oriente alta distinção. Aleluia. Deu para ele vestes. Irmãos, o Pai te recebe como filho. E Ele vai te dar vestes novas, vestes de salvação. É isso que o Pai tem para você. A primeira ação do Pai para ele foi vestes novas, vestes de salvação. Figura o tempo de salvação, como no caso. Você lembra do caso de José? José aconteceu a mesma coisa, um rapaz que vem lá do calabouço, vem da prisão, agora vai ser posto diante de Faraó, e quando ele é levantado ali naquele reino, a primeira coisa que faz com ele é colocar nele uma veste nova. Glória! Veste nova para José. Segundo aspecto, anel e sapato. Anel de sinete significa plenos poderes. O pai, olha para você ver, o pai poderia ter feito com ele assim, filho,
já que você verbalizou que poderia ser um dos meus jornaleiros, para eu te castigar, eu vou te castigar. Você vai ficar trabalhando o tempo do valor da herança que você gastou como um dos meus funcionários. E o filho ia dar ok, porque ele voltou para casa para trabalhar mesmo. Não, nem que seja para eu trabalhar, pai. Mas me recebe aí, mas não. A compaixão veio na frente. O amor veio na frente. E o pai o recebe como filho e esquece. Sabe o que Deus fez por nós? Fará por você? Esquecer do passado, de pecado. Vem para o pai, vem para a presença do pai. Porque ele tem vestes novas para você. Ele tem anel, aleluia. Anel para você. Ele tem sapato para você. Ele quer te dar plenos poderes em termos de autoridade. Como Jesus, que é filho e herdeiro, ele quer nos fazer co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Anel de sinete significa plenos poderes. E sapato são de suma importância. É o homem livre que usa, não permitindo mais ficar com os pés no chão como escravos. Olha a característica. Olha a característica da sandália nos pés. Nós temos um texto glorioso que fala sobre isso. Que é a armadura que Paulo escreve, né, aos Efésios. Sandálias nos pés. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. E aqui no contexto histórico e cultural, só ficava descalço naquele tempo que era escravo. E o pai o recebeu como filho. Deus não vai ter um segundo tratamento com aqueles que estão longe, não. Por isso que eu falo para você, volte rápido, volte já. O que você está esperando? Se você não quer ir mais profundo, pare de cavar. Pare de cavar. Olhe para o único lugar que vai te dar a saída, que é para cima. Aleluia. Você pode adorar a Deus comigo agora? É para cima que tem a saída. É para cima que tem o escape. É para cima que tem o escape para você. A Bíblia diz, o profeta Oséias, o profeta menor, falando que o Senhor nos laça com um laço de amor. O Senhor quer te laçar nesta noite com um laço de amor. Meu irmão, perde tempo no mundo mais não. Você que está me ouvindo agora, aleluia, não perde tempo no mundo mais não. Reconcilia-se com Deus. Procure uma igreja mais perto da sua casa. Fale, eu quero estar com Jesus. Tem gente que desconhece, quando as pessoas falam sobre Jesus, eles desconhecem quem é Jesus. Você só vai saber no dia que você fizer parte dessa escola. Da escola de discípulo de Jesus. Quando você estiver dentro, lá de fora, você não consegue perceber nada. Por quê? Porque o pecado nos deixou, aleluia, com a mente obscurecida. Mas quando Jesus te iluminar, você vai ver, querido, como que é maravilhoso estar na presença do Senhor. Aleluia. Oh glória, aleluia. Deus não vai te permitir ficar com os pés descalços. Você não vai ser mais escravo. Nem escravo do pecado. O Senhor quer te libertar. O Senhor te ama, querido. O Senhor te ama mais do que você possa imaginar, mais que tudo. A nossa mente, mesmo que a nossa mente está no processo de restauração, tá? Porque a nossa condição, imagem moral, ela foi perdida, mas ela está sendo restaurada pelo Senhor. A minha mente, nesse cabeção aqui, eu não consigo chegar a compreensão plena do amor de Deus. Porque nós somos diferentes. Veja bem, as boas novas, como estes homens perceberam em Jesus, a boas nova para eles se tornou um escândalo. Era escândalo para eles aquilo que Jesus estava fazendo. Não é escândalo no nosso mundo quando uma pessoa que é alcançada pelo Evangelho, Soninha, a pessoa que está próxima acha que é um escândalo. Oh, como é que Jesus salvou um assassino? O Evangelho é escândalo para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus, querido. É por isso que esses homens não entendiam. Por que Jesus comia com pecadores? Por que Jesus foi lá até a prostituta, lá no tanque de Samaria? Por que Jesus libertou, a Maria Madalena? Porque este evangelho para uns ainda é loucura. É loucura. Eu quero
te fazer colocar aqui uma sugestão do que o evangelho é loucura. Nós vivemos num mundo aí onde Satanás tem agido em muitas áreas. E se eu perguntasse para alguns cristãos sobre a área da justiça, daqueles pecados que nós cometíamos e muitos cometem, e falasse para eles classificar quem eles salvariam e quem eles não salvariam, esse número ia ficar bastante reduzido. Porque se eu falar de casos simples da vida, de um assassino, até aí as pessoas falam que essa pessoa pode ser salva por Jesus. Mas quando se fala de um estuprador, as pessoas querem logo julgar aquele cara no inferno. Querido, a salvação é para todos. Tem pessoas que acham que Deus faz distinção de pecado. Não, Deus não faz distinção de pecado. Ele coloca tudo linearmente na falha do homem. Então quer dizer que se eu for lá no presídio, se eu for lá na capa tal, que é a capa do seguro que a gente chama, e for na condição de um pastor e evangelizar e levar a palavra, e ali dentro tiver uma pessoa que ouviu este evangelho e o coração dele ardeu, mesmo que seja nessa condição, o que você falaria se essa pessoa sair e falar assim para você: olha, eu agora encontrei com Jesus? O que seria a primeira coisa que você jogaria na cara deste homem? Por isso que neste contexto, preste bastante atenção, o evangelho ele chega com muita força. Por quê? Porque Jesus não morreu para salvar o A, o B e o C, não. Jesus morreu para salvar todo aquele que crê, independente dos pecados que ele cometeu. Aleluia! Quem perdoa pecado é Deus, quem é juiz é Deus. Por isso que eu falo que o evangelho em alguns contextos, alguns querem relativizar, mas o evangelho para alguns vai ser loucura neste contexto. Este moço que talvez fez isso, querido, ele tem pai, ele tem mãe. E você acha que o pai dele e a mãe dele ficaram felizes talvez de uma atitude tão feia que ele praticou? Não, mas também o pai e a mãe dele não quer que ele seja morto, não. Ele é digno de salvação tanto quanto nós todos o somos. Todos nós estávamos no mesmo pacote, mas o Senhor aprove a Deus na sua bondade e misericórdia nos salvar. Olha a situação deste moço agora, gastou os bens, volta para casa, e agora o pai o recebe com o maior amor. A Bíblia diz no versículo 23 e 24 que houve festa, que houve música, dança, palma. Matar aquele animal era somente em ocasiões muito especiais. Na cultura judaica, meu querido, um animal desse aí estava sendo preparado para aquelas festas religiosas judaicas. Quem sabe o tabernáculo? Olha, eu estou preparando este animal selado aqui, meu filho, meus 2 filhos. O texto não narra o nome da mãe, mas ela está no contexto. Para nós, naquele dia do ano, nós vamos subir e vamos levar. Agora o pai ficou tão feliz pela volta do filho que ele pega o cordeiro lá, ele pega o animal, vai lá e manda fazer uma festa. A Bíblia diz, irmão, que houve muita alegria, muita comunhão. Aquele menino voltou para a comunhão da mesa, aleluia. Aquele menino voltou ali e trouxe muita alegria para o coração do pai. E no versículo 26, 30, para nós terminarmos, diz que o seu irmão, que não estava ali. Meu querido, eu pergunto para você, o irmão deste jovem, ele não estava em casa. Vamos supor que ele estivesse em casa na hora que este jovem veio no caminho do retorno. O que esse irmão mais velho poderia dizer para esse mais jovem? Mas graças a Deus que Deus preparou tudo, colocou o pai, estava no lugar certo.
Eu quero te dizer uma coisa, querido. O Pai sempre estará no lugar certo. É nós que saímos do local que Ele quer que nós estejamos. O Pai sempre vai estar no lugar certo. Quando você precisar, o Pai estará aí. O Pai está aí agora com você, te ouvindo, vendo o seu coração balançar, vendo o seu batimento cardíaco ir um pouco mais acelerado. Por quê? Porque Ele te ama. Eu posso ser o porta-voz aqui, mas a palavra é dele. Ele me deu esta palavra para entregar para você. Deus não fala com paredes, Deus fala comigo e com você. Quem sabe você que me escuta agora é uma pessoa que parou no Evangelho. Deus te ama, Ele te chama hoje. A Bíblia diz que o filho mais velho, ele censura o pai. Primeiramente, ele censurou o pai. Ele não quis nem pedir a bênção. Ele já chegou já censurando o pai, perguntando, porque ele perguntou para o servo: o que está acontecendo aí? Que festa é essa? Que palmas são estas? O servo falou: seu irmão retornou. Talvez o servo falou alegre, aí viu o semblante do irmão. Meu irmão retornou, apertou mais o passo. Aí vai o pai com muita alegria, vem de encontro a ele. Ele vai e censura o pai, nega ao que retornou o nome de irmão. Pai, você recebeu este moço aí? Já não era mais nem irmão, já não era mais nem seu irmão. O que acontece? Ou seja, ele despreza aquele momento, né? Ele desprezou o retorno do irmão mais novo. Você acredita que tem gente que pode não gostar que você voltou para a igreja? Mas só que seu negócio é com o pai. Amém? Tem pessoas que talvez não gostem. Tem pessoa, fulano de tal, voltou para a igreja? Não acredito. Mas sabe de uma coisa, querido? Essa atitude que você vai ter de voltar para os braços do Pai é a atitude mais assertiva de toda a história da sua vida. Porque o melhor lugar para você estar é na presença de Deus. Versículo 31 para nós concluirmos. A interpelação é cheia de amor. Meu filho, ele diz para o filho mais velho. Meu filho significa, na etimologia, o mesmo que meu querido. Seu irmão estava morto e perdido. Reviveu e foi encontrado. Alegre-se. Oh, graças a Deus. Eu gosto de ver quando um jovem se converte na igreja e que talvez aquela igreja, os pais deles estão ali. Irmãos, é uma alegria tremenda. Você já viu isso quando um jovem se converte e os pais são daquela denominação? Você sente a alegria da salvação? Você sente alegria quando alguém levanta sua mão cansado e diz: eu quero Jesus? Se nós não estamos vivendo isso mais, irmão, nós estamos precisando voltar ao primeiro amor, aprender mais com o Pai, com este Pai que fez esta festa. Para que uma pessoa volte à presença do Senhor, nós temos que dar pulo de alegria, correr, pular. Aleluia, por quê? Porque é alegria no céu. A Bíblia diz que é alegria no céu quando um pecador se converte, se arrepende. Oh, graças a Deus. Para concluir, nessa história está a melhor compreensão da importância das vidas pecadoras para Cristo. Ainda que muitos não compreendam a loucura do Evangelho ou as boas novas, façamos como este Pai nos ensina. Ao retorno daquele que estava longe, hajamos com muita alegria, pois esta é a vontade do Pai Celestial. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo faça nascer essa vontade, este desejo nesta noite. Você tem o telefone do pastor Valdemar, não tem? Talvez você, que está me ouvindo, já tenha acompanhado e ainda não tomou sua decisão. Talvez você quer ligar para ele alegremente. Você pode fazer isso nesta noite ou no outro dia. Conte para nós, para nós, sobre a sua decisão. Você que está longe, volte para a casa do Pai. Ele te ama com um amor incondicional. Que Deus te abençoe e te dê uma semana poderosa em Cristo Jesus. Eu volto a palavra agora para o pastor Valdemar, em nome de Jesus. Obrigado, pastor William. Tenho certeza que essa mensagem
já está nos nossos corações. Amém. É tão maravilhoso, eu já pude ouvir essa mensagem por mais de quantos pastores, mas ela é sempre nova, ela sempre mexe conosco. Porque o próprio Jesus ali, como o irmão Medo deixou transparecer, ele está mostrando o verdadeiro Pai. Deus enviou Jesus para morrer no meu lugar. Quanto mais esse jovem que estava perdido voltando. Jesus jamais recusa aquele que vem. Fica com Deus, a nossa amada igreja. E mais uma vez nós queremos cantar a nossa fé. Quero agradecer ao pastor William por esse sacrifício de botar o pé na estrada, chegar até aqui, né? Sei que não é fácil, né? Mas ele vem e recebe a recompensa. A recompensa ela não é nem minha, nem da igreja, ela vem do Senhor. Amém, pastor? Deus está colocando isso lá na cantinha. Sua listinha lá, esse que eu estou devendo, William. E assim Deus vai fazendo com o pastor Valdemar, com você, meu irmão, que está me ouvindo aí também. Todos nós estamos inscritos ou ali naquele lugar cantinho que Jesus reserva para nós. Que Deus os abençoe. Então lembra que a primavera hoje nós não vamos ter, mas ela já está no seu coração. E como vamos ficar na sugestão da irmã Nídia, né? Assim que liberar, nós fazemos a nossa festa na igreja. Amém, pastor William? Amém. Eu dou certeza que eu vou dar minha flor para aquele irmão que foi uma bênção na minha vida. Talvez seja você. Glória, hein? Estou entregando um peixe aqui, né? Então vamos orar, meu irmão, agradecendo a Deus primeiramente, mas a nossa oração vocês já conhecem. Nancy, cadê você? A irmã Nancy, essa oração diz ela que não pode fazer ela sem ter um teclado atrás tocando, se tem voz harmoniosa. Amém? Então vamos terminar o nosso culto, como de costume, abençoando a igreja com a bênção pastoral. Vamos lá, irmãs. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Cantemos. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, meus queridos, como sempre, tchau, Andrezinho. Hoje, ó, seu papai está aqui. Tchau, Laurinha. Amanhã quero ver você e seu papai e sua mamãe lá na igreja. Quero dar um abraço bem gostoso em você, tá bom? Tchau, Vitória. Tchau agora a Ana Carolina, que é a amiguinha, a priminha da Vitória. Gente, fique com Deus. Um abraço apertado, bem forte, naquele que está do seu lado. Talvez seja seu esposo, seja seu filhinho, sua filhinha. Aqui está do meu lado, irmã Nancy. Amém. Obrigado, irmã Nancy. Amém. Glória a Deus. Por ter me tolerado esse tempo todo. Obrigado, pastor William, Amém. por estar aqui conosco nessa noite, viu? Que Deus abençoe. Tchau, Soninha. Tchau, Juninho. Tchau, irmãos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Meus queridos irmãos, esse especial quero dedicar à igreja nessa data especial. Esse cântico é o cântico da sexta-feira das irmãs, Jardim de Oração. Então, como nós estamos nessa semana da primavera,
nós gostaríamos de falar de um jardim. E o jardim florido é uma das coisas mais lindas. Que esse jardim esteja agora no coração de cada uma de vocês. Que Deus abençoe.